E agora vamos conferir a entrevista que fiz na última quinta-feira com o agora candidato à presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios, Valdecir Luiz Colli, o Chiquinho do Posto, filiado ao PSD e que é prefeito de Juscimeira. Na oportunidade, ele fala sobre as propostas e também trata sobre a então possível aliança com o prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Pivetta, do PDT, iniciativa que não se concretizou. A disputa pela MM ocorre hoje entre dois candidatos, o prefeito de Alto Paraguai, Adair Alves, do PMDB, e o próprio Chiquinho. Confira então a entrevista com o social-democrata. E eu já estou ao lado do prefeito de Juscimeira, Valdecir Luiz Colli, o Chiquinho do Posto, que é candidato à presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios, a MM. Seja bem-vindo, Chiquinho, ao RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os mato-grossenses e, em especial, a todos os prefeitos do estado de Mato Grosso. Bom, Chiquinho, por que então o senhor resolveu se candidatar à presidência da MM? Certo, Thalita. Nós vimos acompanhando a gestão do Pedro, a primeira gestão, acompanhei agora a gestão do prefeito Meraldo de Corizal e nesses 4 anos, vendo a grande dificuldade que se encontram a maioria dos municípios de Mato Grosso e fazendo um acompanhamento junto à entidade, é que aí, após a eleição agora que nós estivemos, eu cheguei até o nosso grupo político e coloquei à disposição meu nome para ser candidato da MM. Por quê? Porque nós somos também de um município pequeno, um município sofrido, e a gente tem encontrado muitas dificuldades nesses 4 anos passados, né? Então, através disso, através do conhecimento, através daquilo que a gente viu em Brasília, a dificuldade que a gente tem de viabilizar recursos para os municípios, a dificuldade também que nós temos juntos ao Estado de viabilizar recursos, né? E a conversa que a gente teve nesse período desses 4 anos com outros prefeitos. Aí que se decidiu de colocar o nosso nome à disposição para tentar ajudar os municípios de Mato Grosso. Como conseguir reverter, então, esse quadro de dificuldades que as prefeituras vêm enfrentando? O senhor citou a questão do relacionamento com Brasília, com a União, relacionamento com o Estado. Como conseguir, então, alterar, modificar esse tipo de relacionamento? Olha, eu vejo um primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo tem que ser dado pelo Congresso Nacional, né? Esse pacto federativo ele tem que ser mudado, tem que fazer uma nova redistribuição de recursos, né? A gente hoje vê que o governo federal ele fica com aproximadamente em torno de 65% dos recursos, o governo do estado de 23% a 25% e a menor fatia sobra para os municípios, que chega aí em torno de 15%. E quem está realmente vendo a dificuldade, quem vive o dia a dia com a população é o prefeito. Então eu acho que o primeiro passo para ser resolvido isso, nós temos que juntar as associações dos municípios, como é o caso da MM Mato Grosso, e as outras associações do Brasil, fazermos com que a associação, através dos prefeitos de cada estado, mobilize os seus parlamentares, e aí sim, através da Confederação Nacional dos Municípios, que é a CNN, nós fazermos um movimento para que realmente essa reforma aconteça. Esse é o primeiro passo que eu vejo. Uma das dificuldades enfrentadas pelos prefeitos, no ano passado principalmente, Chiquinho, foi a falta do repasse dos recursos para a saúde, que foi a maior reclamação dos chefes do Executivo Municipal. Como garantir que esse relacionamento aconteça com o Estado, que esse recurso de fato seja trazido para as prefeituras? Certo, Thalita. Vejam bem, eu tenho conversado isso com a equipe do governo do Estado. O governo do Estado realmente, do ano de 2012, ele teve muitas dificuldades. Nós tivemos dificuldade nos repasses da saúde, nós tivemos dificuldade também num período no repasse do transporte escolar, mas o governo do Estado hoje está conversando conosco e está falando que o ano de 2013 será um ano diferente, que o governador realmente vai cumprir com os compromissos. Isso é o que hoje a equipe do governo do Estado está falando. Mas eu vejo, Thalita, da seguinte forma: nós, a entidade, a Associação Mato Grossense, ela não tem que ser política. Ela é uma entidade que ela tem que ter um relacionamento com o governo. Eu sou contra o enfrentamento e a briga. Eu acho que nós temos que ter posições, né? Nós temos que ter essa posição junto ao governo do Estado no que aconteceu no sentido do ano de 2012.
ter um posicionamento, chegar na equipe do governador, chegar no governo do estado e realmente mostrar para o governo do estado o que é a situação do município que se encontrar 2, 3, 4 meses com repasses atrasados, né? E esse diálogo tem que ter com o governo, né? Eu acho que nós temos que ter o diálogo para não chegar no enfrentamento. Mas a entidade, se não tiver diálogo, não tiver solução, ela tem que ir para o enfrentamento. Em relação à própria relação com os próprios prefeitos, como garantir que os prefeitos até se aperfeiçoem, Chiquinho? Porque a gente percebe, por exemplo, que muitas prefeituras têm inadimplência, às vezes por falta de gestão pública dos próprios gestores, né? Ter essa noção de gestão pública. Como que a MM pode contribuir com esse aperfeiçoamento profissional mesmo dos gestores que estão assumindo as prefeituras? Certo, Thalita, essa é uma parte interessante. Dos 141 municípios, somente 30 prefeitos foram reeleitos. Então nós temos aí prefeitos que já foram prefeitos em outros mandatos que têm uma experiência. Mas a maioria dos prefeitos do estado do Mato Grosso estão vivendo seu primeiro mandato, né? Então veja bem, Thalita, a MM, o que ela tem que fazer isso? Eu, como prefeito da minha cidade, quando assumi a prefeitura, a primeira situação que eu criei foi um setor de projetos, convênio e patrimônio. E eu acho que isso é muito interessante. Eu vi o caso de Cuiabá quando o Mauro Mendes ganhou a eleição. Uma das primeiras secretarias que o Mauro anunciou, ele não criou ainda, mas eu acredito que ele vai criar, foi a secretaria, aonde seria a Secretaria de Convênios e Projetos, que eu acho que isso é muito interessante, Thalita. Então, para isso acontecer, é aquilo que você falou. Primeiro lugar, o prefeito não precisa nem sair da cidade dele e vir à capital de Cuiabá ou ir na capital federal se ele está inadimplente. Porque se ele estiver inadimplente, ele não vai fazer convênio, ele não vai firmar convênio com o município. O que nós, entidade, a MM, temos que fazer? Termos a nossa equipe lá, jurídica, a nossa equipe contábil, aonde ela preste uma assessoria para o município. De que forma? Sendo que se há problema com gestões passadas, será feito tomada de conta especial, que é uma das atitudes que pode ser tomada, ou prestação de contas e convênios que existem para que realmente o município fique habilitado. Então a MM, de que forma que ela vai fazer isso, Thalita? Ela vai assessorar o município, para que o município fique adimplente, né? E nós vivemos um momento, são mais de 3 municípios no Brasil, nós temos esses dados pela Confederação Nacional dos Municípios, que praticamente vivem de pires na mão. O prefeito que vive de pires na mão, de que forma? Mendigando e pedindo lá em Brasília. Os recursos, como eu falei antes, eles estão... Você diz 3 mil no caso. Mais de 3 municípios, 3 mil municípios no Brasil, né? Uhum. Então, os recursos, a maioria deles, eles estão concentrados no governo federal e no governo do estado. O governo da presidente Dilma, e já vem uma sequência do governo do presidente Lula, eles estão concentrando os recursos e viabilizando os recursos de que forma para os municípios? Através de convênio, né? Através de programas. E se o município está inadimplente, ele não consegue esse recurso? Não consegue realizar o convênio. Então, esse é um grande papel que a entidade, que a MM vai ter que fazer nesses próximos 2 anos do próximo gestor. Fazer com que aperfeiçoe o gestor e a sua equipe para que ela esteja adimplente, porque o município chega numa situação, o que ele vai buscar? Ele vai buscar uma pró-infância para o seu município. Ele vai buscar uma unidade de saúde, né? Ele vai buscar um hospital, né? Ele vai buscar uma área de saneamento, uma área de pavimentação. Nada disso ele consegue se ele não estiver adimplente. Então, para evitar também, Chiquinho, que as contas sejam reprovadas pelo próprio Tribunal de Contas, que é uma outra dificuldade que os prefeitos encontram quando vão prestar contas junto ao TCE. Certo, esse também é uma situação. Se o município está inadimplente, ele já gera problema com o Tribunal de Contas. Thalita, essa é uma outra situação que a associação também tem que fazer. Eu queria aqui lembrar da nossa associação, conhecendo a história, que eu venho conhecendo a história da associação, um grande serviço que o prefeito, na época, presidente da MM, Érico Piana, de Primavera do Leste, ele realizava lá como gestor da MM. Ele tinha uma equipe que se deslocava da capital de Mato Grosso para as micro-regiões de Mato Grosso, aonde essa equipe qualificava as prefeituras, né? E esse é um trabalho
que eu ouvi do Érico, né, um conselho que eu ouvi dele, é um trabalho que nós queremos dar continuidade nele. Pretender retomar. Retomar isso. Sabe por quê, Thalita? Porque se você pegar a entidade com os técnicos, os profissionais da entidade e levar eles nas micro-regiões, você quebra a timidez da prefeitura com a entidade. E conhece também a realidade do município e da região, né, Chiquinho? Certo. Bom, a gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. Sensible Moda Atual. A Sensible Moda Atual é uma loja moderna, de olho nas tendências da moda, buscando novidades em roupas despojadas, confortáveis e criativa para atender mulheres modernas que não abrem mão de estar sempre segura, feminina e bonita. Sensible Moda Atual, Avenida São Sebastião, número 40, Cidade Alta. Fone 3637-4088. Atenção, obras em andamento. Próxima estação, futuro melhor. Com a implantação do VLT, nossa cidade vai se transformar num lugar bem melhor. Você vai poder transitar de um lugar para outro com mais rapidez, segurança e tranquilidade. Acesse mtnacopa.com.br e saiba por onde o VLT vai passar. O VLT vai transformar nossa cidade. Governo de Mato Grosso na Copa. Paz, união, ética, amor e respeito. Que estes brilhos permaneçam sempre em sua família. São os desejos da Lavanderia Alba. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida, uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral Preparando para a Vida. Estamos de volta com o RDTV e com o prefeito de Juscimeira, Valdecir Colli, o Chiquinho do posto do PSD, que é candidato à presidência da Associação Mato Grossense dos Municípios. Antes do intervalo, a gente fazia mais ou menos uma análise desse relacionamento que a associação tem com o Executivo Estadual, com a União. E a relação entre município com município. Há uma igualdade na economia e nos investimentos? Thalita, eu vejo uma desigualdade muito grande no nosso estado. O nosso estado ele tem a parte agrícola, que a agricultura hoje vive, eu acredito, o melhor momento da história da agricultura. A agricultura vivendo o melhor momento, que é o agronegócio, com certeza as cidades estão vivendo o melhor momento. Mas Mato Grosso precisa fazer um trabalho, e lá na MM existe essa Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, que ela vai ter que fazer um trabalho muito grande junto aonde? Junto ao governo do estado. Né? A MM já tem estudo, já tem levantamento das desigualdades regionais, mas nós vamos ter que aprofundar esse estudo, sentarmos com o MT regional, né? Sentarmos com a própria CEDRAF, que é a Secretaria da Agricultura. Mato Grosso tem aí em torno de nem 30 mil famílias que são do agronegócio, que são grandes agricultores, mas nós temos quase 140 mil famílias que são de pequenos produtores no estado da agricultura familiar, justo, Thalita. Então esse estudo nós temos que fazer do agronegócio. O agronegócio é importante, ele é importante para o PIB brasileiro, ele é importante para o nosso estado, mas nós também temos que fazer uma reavaliação da agricultura familiar. Da mesma forma eu vejo que nós temos que ver o turismo. E a MM tem essa participação de fazer. Precisa fomentar outras frentes da economia nos municípios, é isso? Outras frentes. Não só a agricultura familiar, não só o agronegócio. Com a vinda da Copa, nós temos aí 10 destinos turísticos no estado, né? E eu acredito que esse fortalecimento vai ser muito grande. Mato Grosso tem muitas belezas, né? Nós, às vezes, os matogrossenses saem fora e não conhecem nada dentro do nosso estado. E isso é uma maneira de desenvolver o estado. É o caso que aconteceu com Juscimeira agora. Eu briguei num período de 1 ano e meio aí com a Assembleia, e agora há poucos dias nós aprovamos Juscimeira, a capital das águas quentes de Mato Grosso. Uma lei já sancionada pelo governador Simval Barbosa.
Então nós temos que fazer o quê? Viabilizar os municípios. Senão nós vamos ficar com 30, 40 municípios que têm um potencial de desenvolvimento muito grande dentro do estado e os outros municípios num potencial muito fraco. Então, apenas um quarto dos municípios com potencial. Isso. O que é a MM? O que nós temos que fazer? Nós, lá na Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, junto aos órgãos do estado do Mato Grosso, fazermos esse estudo e aí levarmos ele nas micro-regiões. Eu falo sempre assim, fomentar os consórcios de desenvolvimento econômico. Eu acho que isso foi uma grande conquista do governador Blairo Maggi, que foi fazer esses consórcios de desenvolvimento econômico. É uma subdivisão da economia do estado por regiões. Por regiões. Mas veja bem, Thalita, eu também vejo de outra forma. Os próprios consórcios têm desigualdades, né? Porque você pega um consórcio aí que ele tem de 8 a 10 municípios, ele tem aí 4, 5 municípios que tem um potencial muito grande. E os outros 4, 5 municípios têm um potencial muito pequeno de desenvolvimento, seja no agronegócio, na pequena agroindústria, ou na própria indústria, ou na microempresa. Então o que nós temos que fazer? Não só fomentar também através dos consórcios, mas através das micro-regiões. E isso é uma das propostas que eu quero levar aos prefeitos de Mato Grosso. Nós desenvolvermos a MM junto ao governo do estado para que nós fizemos um levantamento micro-regional, não regional, mas micro-regional, porque regional tem uma diferença cá, uma diferença lá. Chiquinho, vamos falar um pouquinho sobre as articulações da questão das eleições da MM. O senhor é filiado ao partido do José Riva, presidente da Assembleia, e do vice-governador Chico Daltro, também do PSD. Qual a influência que eles têm na sua candidatura? Não, hoje nós temos o presidente Riva da Assembleia, que é o nosso líder maior do nosso partido. E nós temos o Chico Daltro, que é o nosso vice-governador. Eu acho que são duas grandes lideranças políticas, né? O presidente Riva aí tem essa expressividade de voto que ele tem, é porque eu vejo ele um municipalista, né? Tenho conversado com ele, lógico que a gente tem discutido, não só com o presidente Riva, mas com o vice-governador Chico Daltro, com os deputados federais e estaduais do nosso partido, né? Com o diretório, para que nós realmente podemos fazer uma gestão voltada não ao PSD, né? Nem o presidente Riva quer que nós fizemos uma gestão voltada ao PSD. O presidente Riva quer que nós fizemos uma gestão de que forma? Voltada aos municípios, né? Na área municipalista, de tudo aquilo que eu acabei de falar para você. Mas nós temos aí o presidente Riva, o Chico Daltro, eu considero dois grandes líderes políticos. O presidente Riva, uma pessoa articulada politicamente, né? Caso o senhor seja eleito, haveria uma influência direta da opinião do presidente da Assembleia na sua gestão? Thalita, essa é uma grande colocação que eu gostaria de colocar. O presidente Riva, talvez, ele é interpretado que ele tem interferência na gestão da MM. Mas eu tenho conversado muito com ele, ele não tem essa interferência. Agora, o que o presidente Riva é? É lógico que se a entidade não estiver funcionando, a entidade não está devolvendo o que o município precisa, ele é um cobrador. E eu acho no direito, porque ele é um parlamentar estadual, ele é o presidente da Assembleia. Então ele tem esse direito de cobrar, como outros parlamentares também têm, porque os parlamentares, eles são eleitos nas bases nos municípios. E quando a entidade não atende, não funciona, há essa cobrança. Mas às vezes as pessoas interpretam de uma forma diferente, que é o presidente que interfere. O presidente de Riva tem me deixado muita vontade nesse sentido, mas ele foi prefeito de Juara, começou a carreira política dele dentro de Juara, e ele sempre me fala assim, olha Chiquinho, eu fui prefeito e fui municipalista e continuo sendo municipalista. Então, a única coisa que eu te peço, você sendo candidato do partido do PSD, você seja um municipalista e defenda os municípios. Outra conversa também nos bastidores é da possibilidade de sair uma chapa única, inclusive na composição com o seu adversário, o Otaviano Pivetta, que também é pré-candidato à presidência da AMM. Há essa real possibilidade? Thalita, nós estamos conversando com o Aldair, que é o pré-candidato do PMDB, né? Nós estamos conversando com o Pivetta, nós tivemos uma conversa no dia de ontem por telefone, vamos nos encontrar hoje. Eu queria deixar bem claro, Thalita, que aqui a gente se falou no presidente Riva, se falamos no Chico Daltro, dentro do PMDB tem grandes líderes como Carlos Bezerra, o próprio governador Simval Barbosa, né? No partido do Otaviano Pivetta tem o senador Pedro Taques, né?
enfim, em outros partidos, todos eles têm seus líderes. Mas eu vejo a entidade não política. A entidade ela tem que ser dos municípios. Existem os nossos líderes políticos, mas a entidade ela é dos municípios. Então, Thalita, que há essa conversa para nós chegarmos a um consenso, e eu sou a favor do consenso. De uma chapa única. De uma chapa única. Eu sou a favor do consenso, de nós conversarmos com os 2 pré-candidatos que existem. Aldair, prefeito do município também sofrido, como é Alto Paraguai, um município, né, que tem os seus problemas, que tem um IDH baixo quase igual ao nosso município. Otaviano, que vem do município diferente, que é um município do agronegócio. Que é o maior IDH do estado. Isso, que tem o maior IDH do estado, mas com maior respeito ao Otaviano também, porque o Otaviano foi prefeito de Lucas do Rio Verde, foi deputado estadual, né? Tem uma bagagem muito grande, tem uma bagagem empresarial muito grande, tem um conhecimento. E eu falava isso ontem, quando eu tive uma reunião com uma equipe nossa que está nos acompanhando na eleição, que seria interessante esse entendimento nosso com o Aldair e com o Piveta para a entidade. Por quê? O Aldair tem muitas ideias na área jurídica, o Aldair tem muitas ideias na área de desenvolvimento econômico, o Piveta, um grande conhecedor do agronegócio de Mato Grosso, né? Um grande conhecedor na questão das indústrias, né? Porque Lucas do Rio Verde foi uma cidade que se industrializou muito, teve um privilégio muito grande de se industrializar. Então, da minha parte, seria interessante o consenso, porque nós administraríamos uma entidade não política, mas uma entidade que seria realmente a entidade dos prefeitos de Mato Grosso. Tá certo, então vamos aguardar se vai haver esse consenso ou não. Obrigada, Chiquinho, pela presença no RDTV. Obrigado, Thalita, obrigado à RDTV e agradecer a todos que estão nessa luta conosco e que Deus nos abençoe e nos ilumine, que Ele coloque na nossa frente o que seja melhor para Mato Grosso e o que seja melhor para a entidade. Tá certo, prefeito, obrigada.